Muito bem, então bom dia, bora dar início à nossa revisão para a recuperação de filosofia. Separei algumas perguntinhas que resumem para vocês o tema geral que nós vimos no primeiro bimestre e que vai cair, portanto, na prova, ok? Então eu vou ler com vocês aqui as perguntas e em seguida a resposta explicando, tá bom? Número 1, descreva qual o significado do termo filosofia e quais são as práticas dessa disciplina. Vamos lá, pessoal. Então, filosofia é um termo que surgiu do termo philos, certo? Do grego, que significa amizade, tá? Mais sofia, que significa sabedoria, constituindo assim uma noção de amizade pela sabedoria, pelo conhecimento. Suas práticas consistem em admirar, refletir, perguntar sobre tudo que se vê e se observa em nosso mundo. Número 2. Quem foram os primeiros filósofos e quais foram seus objetivos no caminho do conhecimento? Os primeiros filósofos, pessoal, surgiram na Grécia Antiga, buscaram entender a physis, ou seja, a origem dos fenômenos da natureza e como ela funcionava, a partir da observação e da reflexão, sendo, portanto, uma busca em entender o mundo à sua volta, por meios racionais e não mitológicos, ok? 3. Qual o significado de refletir para a filosofia? É o que, pessoal? Refletir é buscar o que está além das aparências, então, aprofundando e revendo aquilo que pensamos e aprendemos ao longo das nossas experiências. Número 3, qual a diferença entre os elementos da natureza e os elementos da cultura? Então, a partir da observação, foi possível perceber que existem os elementos naturais e os elementos que são compostos pela produção humana, certo? Junto a elementos naturais. Só que existe uma diferença entre os dois. Aqueles da natureza são só da natureza, certo? E os da cultura podem ser os dois juntos, mas tem uma coisa que diferencia eles, que é a interferência do ser humano, da produção humana, certo? Então vamos lá, resumindo: os elementos da natureza são aqueles que o homem não alterou, portanto, naturais em sua essência, como rios, florestas, animais, entre outros. Enquanto os da cultura são aqueles decorrentes dos hábitos, dos costumes e, portanto, produção do homem, do ser humano, como casas, comunidades, prédios, entre outros. Pessoal, então essa foi a nossa revisão, tá? Então, o significado do termo filosofia, o que que ele implica, quais são as suas práticas, o que os primeiros filósofos buscaram fazer, né, na sua jornada do conhecimento lá na Grécia Antiga, ok? Qual foi a forma de explicação do mundo? O que significa refletir para a filosofia, certo? As palavras, né, que permeiam ali o seu significado, admirar, refletir, perguntar, ok? E a diferença entre elementos da natureza e da cultura, ok? Ficamos por aqui, boa prova.